A Ele toda honra, toda glória e toda adoração. Como é bom estarmos aqui. Este é o melhor lugar que você poderia estar nesta noite. É estarmos juntos para adorar ao Senhor. Separar este tempo para investir em nossas vidas, em conhecer mais sobre Ele. Se você está aqui, é porque você escolheu a melhor parte. Porque a melhor parte é estar nos reunidos para aprender mais sobre o Senhor. Senhor, nós estamos aqui nesta noite, Pai, mais uma vez, para aprender da Tua palavra. Pai, estou aqui e sou totalmente dependente de Ti, ó Deus. Pai, usa a minha vida para que eu possa, Pai, trazer à igreja aquela mensagem que o Senhor colocou em meu coração. Pai, abra as mentes dos meus irmãos, Pai, para que elas estejam cativas à Tua palavra, Pai. E que elas sejam, Pai, semeadas em terras férteis, Pai. Pai, abre os nossos olhos, os nossos corações, as nossas mentes, para que nós estejamos tantos conectados aqui, assim como nós estivemos durante o louvor. Então, que nós continuemos, Senhor, durante a palavra, Senhor, assim como nós estivemos, Senhor, neste momento de louvor e adoração ao Teu nome. Então, que as nossas mentes agora, Senhor, estejam cativas à Tua palavra, para que juntos nós possamos aprender mais de Ti. Em nome de Jesus, amém e amém. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, amém? Peço que os irmãos abram as Bíblias de vocês aí, ou liguem-as, em Neemias 1, de 2 a 4. Neemias 1, de 2 a 4. Neemias 1, de 2 a 4, diz assim: Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante de Deus dos céus. Amém? Podem se assentar, vamos juntos aqui aprender um pouco mais sobre a palavra do Senhor. O livro de Neemias, o livro de Neemias inteiro, ele fala sobre a reconstrução de Jerusalém. Dos muros, ali depois que a Babilônia destruiu Jerusalém, ali no ano 566 a.C., quando Nabucodonosor veio com compressor e passou ali naquela cidade, destruindo tudo. E os muros, eles ficaram ali em ruínas por aproximadamente 150 anos. E Neemias, ele fez uma oração um certo dia, para que ele pudesse fazer algo sobre tudo que ele tinha ouvido falar daqueles amigos, irmãos dele, que trouxe essa mensagem. Neemias, ele nunca esteve lá em Jerusalém, ele era exilado, mas vindo da família, os pais. Então ele nasceu neste contexto, ele viveu ali na Pérsia, ele era o copeiro do rei Artaxerxes. E neste local, neste contexto que ele viveu, ele sabia que os seus pais eram exilados. E ele tinha muita vontade de saber sobre a terra natal dos seus pais, dos seus avós. E um certo dia ele quis saber o que estava acontecendo, então ele perguntou sobre. E quando ele ficou sabendo de como estava aquele lugar, como permanecia, ele ficou muito triste. Ele chorou, ele se humilhou,
ele orou, ele jejuou, e ele pediu ao Deus dos céus que ele desse uma direção a ele, do que ele podia fazer para mudar esta situação. Ele se incomodou, e a história dele, o livro de Neemias, eu convido você a ler, é um livro curtinho, mas é um livro recheado de oração que os céus ouve, que o Senhor ouve a oração de Neemias. Então ele vai também te ensinar e te dar instruções de como orar verdadeiramente, solicitando a Deus algo que você se sente incapaz de realizar. Então, a história dele é ligada realmente à construção de algo. E esse homem, ele era um simples copeiro do rei. Um simples nem tanto, porque um copeiro do rei naquela época, ele era muito bem remunerado. Ele era um cargo de confiança, porque ele provava tudo que o rei comia, bebia. Então, precisava ser uma pessoa de confiança, uma pessoa estrategista para estar onde ele estava. Mas esse desejo ardente de reconstruir as muralhas de Jerusalém nasceu no coração de Neemias, quando ele ouviu falar como que estava a cidade. E aqui, queridos, um ponto que Neemias traz para nós nesta noite, que nós podemos aprender e trazer para as nossas vidas, em reconstruir áreas das nossas vidas, que muitas vezes estão em ruínas, estão no chão, e nós não queremos, por medo, por alguma insegurança. Um dos pontos que ele nos ensina é que toda reforma começa com um sentimento de pesar. Toda reforma começa com um sentimento de tristeza, de angústia, de revolta, uma revolta de incômodo, por que eu não estou fazendo nada sobre esta área da minha vida, e com jejum e oração. Então, toda reforma nas nossas vidas, eu vou fazer uma analogia aqui com a construção civil, ela começa também com um sentimento de revolta. Eu não sei vocês, mas lá em casa é assim, alguma coisa quebra, a gente dá um jeitinho, passa uma fita e vai andando, e vai seguindo, só que chega uma hora, aquilo te incomoda e você fica nervoso, ou você fica muito triste, porque aquilo está muito feio, e você fala, precisa dar um jeito nisso daqui. E aí te impulsiona e você começa a reformar, você começa a ajustar. Então, nas nossas vidas também é assim. Na construção civil é assim. Eu creio que aqui nasceu de muita oração essa reconstrução do nosso templo aqui do lado. O Senhor trouxe no coração do AP, no coração do pastor G, de todos nós, para que nós pudéssemos reconstruir algo novo. Mas veio de um incômodo, um sentimento de pesar. Podemos fazer algo por tudo que nós estamos vendo. E com as nossas vidas, todas as áreas também é assim. Nós vamos deixando, vai levando, só que chega uma hora que não dá mais. Que nós precisamos reconstruir as áreas das nossas vidas. Quando esse sentimento de pesar veio, assim como foi ali para Neemias, ele sentiu essa tristeza, essa angústia, essa revolta, ele foi chorar aos pés do Senhor. Ele foi orar, ele foi jejuar, pedir direção, e ele foi instruído por Deus para como fazer. Porque muitas vezes nós queremos fazer algo, mas nós não sabemos como, mas também nós não pedimos para a pessoa certa, nós não pedimos para Deus que pode tudo, nós ignoramos muitas vezes a voz do Espírito Santo e ouvimos muitas vozes externas, quando nós estamos pensando em uma reconstrução em nossas vidas. E Neemias, ele nos ensina que tudo que você pede ao Senhor, tudo que você deseja, Ele vai te ajudar a construir. Não é fácil, claro que não. Nós não pregamos aqui neste púlpito um evangelho fácil, como o meu esposo, o pastor Daniel, ministrou na semana passada. Está tudo muito errado, tem muitas coisas erradas, mas tem muitas exceções também, queridos.
E tudo que está errado, por que que nós não arrumamos? Por que que não tem esse incômodo de falar, não, eu preciso ajudar, eu preciso fazer algo diferente? Assim como foi com Neemias, ele sentiu um incômodo de algo que não era dele, ele estava muito bem, ele tinha um salário muito bom, ele era muito bem remunerado, os pais já tinham falecido. Por que que ele tinha esse desejo de fazer algo diferente? Ardeu no coração dele de ver algo que incomodava e ninguém estava fazendo nada. 150 anos, os muros caídos, a cidade sem proteção, e aquilo tocou no coração dele. E quantos de nós vemos pessoas nas ruas, nós vemos pessoas necessitadas e nós também não fazemos nada? E nesta noite o Senhor quer nos chamar para despertar e olhar para o lado, olhar para o outro. Às vezes na nossa família, talvez não no seu contexto familiar, família, mas no contexto familiar existem aqueles familiares que ainda não conhecem Jesus, que têm a dificuldade de entender muitas situações, ou até mesmo necessidades financeiras, e você faz vista grossa, você não quer entender. Mas você não quer entender, não é porque você não pode, é porque você acha que viver essa vida passiva de mediocridade está tudo bem. E com as nossas vidas também é assim, você vai se acostumando com áreas da sua vida que você não quer mexer, porque você sabe que vai dar muito trabalho. Reconstruir e construir também, quando você vai construir do zero dá muito trabalho, mas reconstruir dá mais trabalho ainda. Nós sabemos, pensando numa reconstrução civil, quando nós vamos reconstruir, é mais difícil do que construir do zero. E tem muitas áreas das nossas vidas que às vezes estão quebradas, os muros estão em ruínas, e você não quer parar para olhar para ela, porque você tem medo, você tem dificuldade, você não quer ter uma ação, você não ora, você não jejuma, você não busca a direção do Senhor para que você possa fazer. E Neemias, ele também teve medo. É normal nós termos medo das coisas. E pensar que você não é capaz, assim como ele também pensou que ele não era. Como que ele faria isso? Mas ele foi buscar no lugar certo. E quando ele ouviu as palavras dos amigos, irmãos dele, que trouxe essa notícia, ele chorou, lamentou, por muitos dias, e ele jejuou e orou. E ele buscou estratégias em Deus para que ele pudesse fazer algo diferente sobre aquela nação. E o incômodo de Neemias gerou nele uma necessidade de fazer algo. Incomodou ele, então despertou nele esta vontade, e ele ficou pensando o que ele poderia fazer. Só que, queridos, ele não fez nada enquanto o rei não notou no semblante dele o que ele estava sentindo. Ele não chegou no rei pedindo nada, ele não falou nada. Ele já tinha feito a parte dele, se incomodado, gerado um sentimento de pesar, a vontade de fazer, orou, jejuou. Então ele foi para a estratégia. Qual foi a estratégia que só estou usando Neemias. Que Neemias utilizou para chegar até o rei? Vamos ver o que está escrito lá em Neemias 2, 1, 8. Neemias 2, de 1 a 8. No mês de Nissan, o 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste, se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo e lhe respondi: que o rei viva para sempre. Como não estarei triste o meu rosto, se a cidade onde
estão sepultados meus pais está em ruína, e os seus portões foram queimados. O rei me disse: o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se for do agrado do rei, e se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo, e o rei me deu por satisfeito e me deixou ir. Eu ainda disse ao rei: se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores da região do lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Olha só, ele já vai pedindo, né? E também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeiras para as vigas dos portões da cidade do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que deverei me alojar. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão poderosa do meu Deus estava sobre mim. Ele não pediu, enquanto o rei não notou o semblante dele. Perceba, queridos, que este moço, Neemias, ele nunca tinha estado triste diante do rei. Ele o servia com toda a alegria. Tanto é que foi notável, quando ele apareceu ali diante do rei, o rei notou no semblante dele que ele estava diferente. Então percebem que a postura dele deu um gatilho sobre a mente do rei para entender o que ele estava passando. Quantos de nós, muitas vezes, não estamos executando o nosso trabalho mal-humorado todos os dias, reclamando por que eu estou fazendo isso, por que eu estou fazendo aquilo, e achando que você vai fazer diferença dessa forma, reclamando, não estando feliz onde o Senhor colocou para você estar. Não, não vai. Percebe que a porta de entrada para que ele usasse a estratégia que Deus já tinha dado a ele, através de oração, através de direção da palavra, foi para que ele pedisse algo, mas ele não pediu enquanto o rei não falou: o que eu posso fazer por você? Então, quem perguntou o que ele podia fazer foi o rei. E ele disse: você pode me ajudar? E começou a pedir, começou a falar tudo o que ele precisava. E essa estratégia que ele utilizou foi a estratégia de quem realmente está preparado para uma reforma. Porque ele já sabia tudo o que ele precisava. Se ele estivesse ali despreparado, ele não saberia o que ele ia precisar. Inclusive, ele falou até o tempo que ele precisava. E ele disse: ok, pode ir, eu te libero. Não sei se ele falou que precisava de 52 dias, que foi o tempo que ele demorou, que a gente vai ver aqui mais para frente, mas ele falou o tempo, ele falou o prazo que ele precisava para reconstruir o muro, ali antes mesmo de saber. Certamente ele já tinha estudado, ele já tinha entendido o contexto, senão ele não estaria preparado para dizer tudo o que ele precisava. Então, para uma reforma em nossas vidas, para uma reforma espiritual, uma reforma no nosso contexto, de todas as áreas, que muitas vezes nós não olhamos, nós precisamos despertar nesta noite e entender que o Senhor está despertando áreas nas nossas vidas para ser levantadas novamente. Tem áreas nas suas vidas que vocês olham e falam: eu não quero mais, isso dói.
Não, queridos, é hora de você olhar para as áreas da sua vida e falar: o Senhor é que vai me ajudar a reconstruir essas áreas, porque Ele pode todas as coisas. E Ele vai mudar as situações das nossas vidas, quando nós nos colocamos à disposição, quando nós nos levantamos. E esse sentimento de inquietação, o Senhor, Ele traz a nós um desejo ardente de reconstruir qualquer área, seja financeira, seja a área espiritual, seja a sua área familiar, profissional. Nesta noite, o Senhor te chama para reconstruir áreas da sua vida. E não fique achando que você não é capaz, porque Neemias, ele não era também capaz. Ele não era engenheiro, ele não era arquiteto, ele não entendia nada de construção. O que tinha no coração de Neemias? O desejo ardente de fazer algo diferente. E se Deus te chamou para essa hora, é porque Ele conta com você, independente da sua capacidade intelectual. Ele te chamou para este momento, para reconstruir algo sobre a sua vida e sobre áreas da sua vida que você não quer saber. Por medo, por talvez uma indisposição, ou talvez pelas críticas. Isso chocou em algum momento, e hoje você não quer mais ouvir falar. Mas, queridos, percebam, estava 150 anos esses muros. Quantas pessoas ignoraram o que estava vendo? Precisou alguém de fora, que não estava ali dentro, no contexto, mas alguém que tinha um desejo de fazer algo, arder no coração dele, de falar: eu vou fazer a diferença. Eu vejo muitas vezes, eu também faço isso, falar que o Brasil está numa situação difícil, que nos incomoda ver tantas coisas erradas. Mas o que cada um de nós estamos fazendo, eu me incluo também nessa, para que o nosso Brasil seja um Brasil melhor, para que o nosso bairro seja um bairro melhor. Se cada um de nós fazermos um pouquinho, e isso vai multiplicando para outro, daqui a pouco Pirituba vai ser um bairro diferenciado, pelas atitudes de cada um de nós. Então, se o Senhor incomoda a mim, incomoda você e vai incomodando o outro, daqui a pouco nós temos um exército de pessoas que pensam diferente e que o nosso bairro será impactado pela atitude que nós decidirmos fazer. Quando nós decidimos fazer algo, as críticas vêm. Mas nós somos muito bons em criticar, muito bons em olhar o histórico e falar: desse jeito que era melhor. Mas só que o que nós estamos fazendo para que agora, quando estamos construindo algo, faça diferente. Então nós precisamos ter cuidado para não desistir daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. O tema desta mensagem é: não se distraia. O inimigo, ele tenta nos distrair o tempo todo. E ele não vai te distrair de uma forma primária, arrastando a geladeira, barulho no teto. Não é isso, queridos. O inimigo, ele sabe que você não é mais uma quinta série. Ele sabe de tudo que você tem recebido. Ele sabe que você é diferenciado, você tem Deus em sua vida. Quantas palavras nós temos recebido aqui de tratamento do Senhor, quantas palavras nos PGs. Então, ele tem uma estratégia de distrair você de outra forma. Porque o nosso projeto, ele é um projeto de uma grande obra. No ponto 3 aqui que eu trago para nós refletirmos nesta noite, é que para você construir algo, reconstruir algo, você não pode perder o foco. Toda reforma exige um foco. E esse foco, ele jamais pode ser perdido. E é este foco que o inimigo tenta o tempo todo
nos tirar, nos distrair de alguma forma. E não é com coisinhas não, porque Ele sabe que nós estamos preparados para uma grande obra. Então a distração dele vai ser com estratégias. Com Neemias não foi diferente. Neemias, ele teve muitas resistências, ele teve muitas perseguições. Na hora que ele estava ali, que o rei deu a autorização para que ele fosse, e ele foi. Chegando ali, vocês acham que foi fácil? Não foi. Eu convido você a ler o livro de Neemias, ele é fantástico. Um líder com excelência em tudo que ele fez. Vamos ver o que está escrito lá em Neemias capítulo 6, de 2 a 4. Para vocês verem a perseguição que ele sentiu. Sabalate e Gésem mandaram dizer-me: venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do vale de On. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros para dizer: estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Porque devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? 4 vezes eles fizeram o mesmo pedido, mas eu lhes dei sempre a mesma resposta. Qual foi a resposta? Estou fazendo uma grande obra. Então, querido, nós estamos fazendo uma grande obra. O inimigo, ele não pode querer nos distrair. Você não pode mudar o seu foco. Para construir um edifício, falando aqui, analogia que eu estou usando desde o início do edifício de construção civil, não é rápido. É muito difícil, eu não entendo muito, mas aqueles que entendem aí de construção civil certamente sabem melhor que eu. Mas tem várias etapas a serem construídas. É hidráulica, elétrica, encanamento, etc, x tal. Vocês sabem muito mais que eu, certamente, a maioria. E ele fica o tempo todo ali, naquela construção, e ele não perde o foco, porque ele tinha prazo para entregar. E, de novo, ele não era engenheiro, ele não era arquiteto. Ele era um homem com desejo de reconstruir aqueles muros. Para destruir algo que nós construímos é muito fácil. Em nossas vidas não é diferente. Tempo de construção, tudo que você vai planejando, você vai trabalhando, você vai se esforçando, você vai mostrando a sua capacidade em várias áreas. Daqui a pouco você constrói sua reputação, vem os resultados, está tudo muito bem. Mas a facilidade de perder é muito rápido. Com um único incidente negativo, pode ofuscar toda a história positiva que você teve em toda a sua vida. Assim como é num prédio, quando tem que demolir. É muito rápido, mas para reconstruir demora. Cabe a nós não perder o foco e saber que mesmo os impactos vindo, o nosso Deus é maior para nos dar a direção e fazer o que é correto. E essas falhas, queridos, quando vem essa parte negativa de algo que deu errado sobre as nossas vidas, ela tem um impacto psicológico muito grande. Ela afeta a mente, ela afeta o ânimo, de não dar mais vontade de fazermos algo, principalmente naquela área das nossas vidas que foram afetadas. Aí vem o desânimo e fala, deixa quietinho aqui, eu não quero mais saber. Muitas vezes é a área da saúde, a área emocional, ou área financeira, ou área de relacionamentos, familiar, profissional. E você não quer mais saber porque você tem um desânimo tão grande, porque o seu psicológico foi afetado. E a maioria dos psicológicos afetados são frustrações, porque algo deu errado.
Mas nesta noite o Senhor está nos convidando a reconstruir algo. As áreas que você acha que não é mais para você olhar. O Senhor te chama a olhar essas áreas que estão quietinhas. E que você se acostumou a ter essa vida que para os filhos de Deus não está correto. Não está correto você viver uma vida medíocre e achar que está tudo bem. Não está certo. Você não pode ter medo, porque o Senhor nos criou mais do que vencedor. Isso não é palavra de incentivo, não é evangelho fácil. Porque tudo que eu falei aqui foi com muita dificuldade que ele chegou até aqui. Ele não chegou e falou, eu vou fazer, não, ele orou, ele se lamentou, ele jejuou, ele pediu estratégia ao Senhor. Tudo o que ele fez foi direcionado. É nessa hora que nós devemos estar atentos às distrações. Porque o inimigo, ele não brinca. E ele não quer te distrair com coisinhas fáceis. São estratégias planejadíssimas que ele faz. Eles convidaram Neemias para uma conversa. Quantas conversas você não é convidado, ou você muitas vezes ouve, para tirar a tua distração? Pessoas que muitas vezes estão contigo, mas para te distrair do que é certo, de estar no caminho. E o inimigo, ele não quer te assustar, ele quer te distrair. Não precisa ter medo do inimigo, você pode olhar para ele e falar, eu não vou. Eu estou em uma grande obra, e essa grande obra, ela aponta para Deus. Essa grande obra que nós estamos construindo aqui, enquanto nós estivermos, que o Senhor nos chamou para fazer, aponta para Deus. Ela é uma obra que aponta para os outros, não só para nós. Porque se fosse, Neemias não teria feito nada. Ele estava muito bem, obrigada. Mas ele viu que o que ele estava construindo apontava para Deus. Neemias, ele não era uma pessoa influente, mas o livro dele foi escrito pela ousadia desse homem, de fazer acontecer algo que pessoas há 150 anos não fizeram. E nesta noite o Senhor nos chama para fazer algo diferente em nossas vidas, que muitas vezes os nossos familiares não fizeram, mas vai partir de você começar a fazer algo diferente. E esse algo diferente, ele é muitas vezes maldições, que você olha e fala hereditário. 5 gerações, eu estou na segunda, na terceira. Não. Quando você tem o entendimento de quem é Deus, estas gerações precisam ser diferentes, as próximas a partir de você. E ela será quebrada em nome de Jesus, porque as bênçãos são até 1000 gerações. Então, se você tem nesta noite área, até mesmo dos seus familiares, algumas áreas que você olha e fala, não dá mais, dá sim. Porque Neemias, o Senhor proveu, ele queria e o Senhor proveu todos os recursos. Ele proveu tudo o que ele precisava. Quantas vezes nós queremos mudar, nós queremos fazer algo diferente, mas diz, eu não posso, eu não sei como fazer. Busca o caminho e a orientação de quem sabe. E quem sabe é o nosso Deus. Ele vai nos ajudar e vai nos orientar. E se não for também, ele vai falar, não, fica aqui, é melhor. E ele vai te direcionar a ficar. E numa obra, muitas coisas acontecem, numa reforma, uns saem, uns vão, outros voltam, uns reclamam, uns criticam. Mas não perca o foco, porque o Senhor te chamou para esta grande obra. E essa grande obra, ela aponta para Deus. Aponta não só para nós, mas para cada um dos nossos irmãos, incluindo um coletivo. E queridos, o tempo do seu cativeiro, ele é o tempo que você deixa ele em harmonia. O tempo do seu cativeiro é o tempo que você vive em harmonia com ele. As áreas que você não quer se incomodar é porque você ainda acha que está tudo bem viver assim.
E você acha que Neemias ele foi escolhido para essa grande obra? Por quê? Porque ele era diferenciado. Nem um dia ele esteve triste no seu trabalho. Olha a postura de um servo de Deus no trabalho. Olha a postura que nós devemos ter quando nós estamos diante de uma grande obra. E aqui eu não estou falando de uma grande obra de você ser um grande empresário, de você ganhar milhões, de você ser bem-sucedido. Se você for, amém, mas não é sobre isso. Eu estou falando de uma grande obra que aponta para a eternidade. E o que é que nós estamos fazendo diferente? Muitos empresários, muitas pessoas faleceram e não são tão notáveis quanto aqueles que fazem uma grande obra apontando para os céus. Então, qual que é a marca que você quer deixar? Qual que é a grande obra que Deus tem feito em sua vida, através da sua vida? Mas muitas vezes nós queremos mudar o mundo, mudar Pirituba, mudar São Paulo, mudar o Brasil. Mas nós não estamos preparados para a nossa mente estar sarada de muitas vezes até aprender a conviver com o nosso irmão dentro da própria igreja. Isso eu estou falando na Igreja Batista Menorá. Então, se você ainda não está preparado para viver uma reforma em sua vida, é porque você ainda não aprendeu o básico. Que é aprender a conviver em unidade com as pessoas que estão dentro do mesmo contexto. Nós precisamos mudar. O Senhor nos chama para despertar e entender que a grande obra começa em nós. A construção, a reconstrução das áreas das nossas vidas depende de cada um de nós. E aí sim nós vamos fazer a diferença. E Deus vai sempre, querido, saber lidar com as suas insuficiências. Ele sabe o quanto você pode. Ele não vai te dar nada que você não consiga fazer. Tudo que Deus te direcionar a fazer, porque Ele sabe que você é capaz. Só que você precisa se levantar. Ele conta com a sua vontade, Ele conta com o seu desejo, para que você faça uma grande obra. E isso estou falando no todo. Reconstruir envolve dor, envolve sacrifício. Você vai reconstruir, você precisa de investimentos. E esse investimento, no momento de reconstruir áreas da sua vida, pode ser de buscar a Deus, investir em seu momento com Deus que você tem negligenciado. Investir, orar mais, ler a palavra, jejuar mais, dizer que não é fraco para fazer algo, que você não domina as suas vontades. Então, queridos, nós precisamos ser fortes ao ponto de falar, eu não quero, eu não vou descer, eu não vou falar com quem está me tirando foco. Porque eu tenho um prazo para concluir a minha grande obra que o Senhor colocou em minhas mãos. Queridos, faltam 52 dias para terminar o ano. Qual é a área da sua vida que você precisa levantar? Ainda dá tempo. Neemias demorou 52 dias para que o muro ficasse de pé. 52 dias foi o tempo que ele demorou para pôr o muro de pé. Estava 150 anos destruído. E ninguém tinha se incomodado. Ou até tinha, mas não se levantou ao ponto de falar, eu quero fazer uma grande obra. Então ainda dá tempo de você olhar para as áreas da sua vida e falar, eu quero mudar em 2025. Eu quero fazer algo diferente que não é o que aponta para os céus, o que eu estou fazendo. Eu quero mudar a minha história. Qual a área da sua vida que neste momento está te incomodando, está te direcionando a olhar e falar, eu quero fazer algo diferente. Eu quero reconstruir ou construir do zero, não tem problema. Se é uma área que você acha que você nunca tocou, constrói.
Se é uma área que você já que foi quebrado e você não olha por medo, reconstrói. É tempo de reconstruir, é tempo de viver algo novo e não viver uma vida medíocre. Nós não fomos criados para isso. É muito ruim ver os filhos de Deus mendigando pão. Deus não nos chamou para isso. Ele fala que nós não sentiríamos necessidade de nada. Então, se tem alguma área na sua vida que você está mendigando, é noite de você mudar. É noite de você dar um start na sua vida e falar, essa área eu quero agora olhar para ela e reconstruir. Porque o Senhor vai estar comigo, assim como Ele esteve com Neemias. Querido, nós não devemos focar nas circunstâncias, estar triste. Muitas vezes a tristeza rouba uma oportunidade que nós temos de criar uma estratégia para criar uma grande obra, para reconstruir as nossas vidas. Se você vive sempre triste, reclamando, ou mal-humorado, ou falando, ô céus, ô vida. Não! O Senhor nos chamou para uma grande obra. Ele conta comigo e conta com você, mas isso começa a partir de nós. Não dá para querer fazer uma grande obra com o irmãozinho, com as crianças, com os adultos, com mulheres, com homens, enfim, com todos, se você não construiu essa grande obra em você, esse desejo de você fazer algo, mas que você também já está curado. E as nossas mentes, elas precisam estar saradas, elas precisam estar renovadas, elas precisam estar construídas. Eu faço uns atendimentos ali no estágio da faculdade, até o pastor citou a semana passada, e eu tenho visto tantas histórias, queridos, tantas histórias, que eu fico muito triste e incomodada. Eu falo, Senhor, o que eu posso fazer por esse povo? E a maioria são pessoas frustradas por ter perdido tempo na hora que deveria ter se levantado. Tudo passa muito rápido, a nossa vida é muito rápida. Aí você deixa 1 ano, 2 anos, 3 anos, depois eu vejo, eu não vou mexer aqui. Daqui a pouco, o tempo passou e você perdeu o time e você continua frustrado. E as frustrações, ela mexe com o nosso psicológico. E as pessoas que eu atendo, todas elas são pessoas frustradas por não ter conseguido algo no tempo que achava que deveria ter conseguido. O que eu digo a elas é, há tempo para todas as coisas, ainda há tempo de você levantar o muro. Vamos, a gente tem que dar ânimos para essas pessoas. Muitas vezes são pessoas que querem se suicidar, são pessoas que querem morrer porque não querem mais viver. Atendimentos que pessoas ficam mais de 40, 50 minutos com a faca no pescoço e você precisa ficar ali falando, orando com aquela pessoa, trazendo vida com palavras. Então é triste demais você ver que frustrações levam a pessoa a querer tirar a vida. E nós, como cristãos que estamos aqui dentro hoje, a gente tem que sair daqui nesta noite com a mente inquieta de falar, eu quero ter um sentimento de pesar em áreas que eu deixei mortas, que eu não olhei para eu não me incomodar. Ainda há tempo, 52 dias faltam. Vamos fazer diferente neste ano e entrar 2026 com as estratégias necessárias para as áreas que você precisa reconstruir. E o segredo é você não se distrair. Não dê ouvido às vozes que querem tirar o foco do que Deus te chamou para fazer. Porque Ele te chamou para fazer uma grande obra, não foi pequena. Porque tudo que aponta para Deus é uma grande obra, amém? Peço que os músicos venham até aqui, se coloquem de pé, feche seus olhos e vamos agora entender quais são as áreas da sua vida que você precisa mudar, quais são as áreas da sua vida que você precisa reconstruir ou até mesmo construir. O Senhor vai te dar a direção, o Senhor vai te trazer à memória as estratégias que você precisa. O que você precisa fazer antes de falar com alguém, de pedir ajuda. Então, eu vou dar este momento para você fechar os seus olhos enquanto o louvor acontece e vai aí pensando nas áreas que você precisa mexer.
vai doer, não vai ser fácil, mas é possível você construir algo que estava destruído. Quando o Senhor, Ele abre as portas, quando você faz o possível, o impossível Ele vem e faz por você. Amém? Senhor, estamos aqui na Tua presença, Jesus. Senhor, Tão grande obra em nossas vidas, Deus. Jesus, Deus, Pai. Jesus, Pai. Queridos, não dê ouvidos para o inimigo. Não dê ouvidos para ele tirar a sua paz, para ele tirar o seu foco. Mas não reclame deles, porque eles aceleram a sua entrega. Inimigos são ferramentas para manter você sempre em alerta. Você precisa que ele te incomoda, para que você tenha a seriedade do que você precisa entregar. O inimigo, ele acelera você, assim como acelerou Neemias naqueles 52 dias, sem tirar o foco do que ele tinha que fazer. Não dê ouvido para eles, mas não reclame deles. Aprenda a conviver com as críticas, aprenda a conviver com a resistência, porque vai sempre existir, principalmente quando você está fazendo uma grande obra, quando você está mudando a sua vida. Muitos olham para você e falam: como pode? Você era assim e agora está desse jeito. Mas Deus te reconstrói e Ele te tira do fundo do poço para te fazer novo de novo. E nesta noite Ele está reconstruindo áreas da sua vida que o inimigo usou na brecha que você deu. Mas hoje você vai fechar essa brecha e vai falar: eu não te ouço mais. Porque quem vai me direcionar é um Deus que tudo pode, Ele vai me levantar novamente. E áreas da sua vida que estavam caídas, hoje você vai levantar. Inimigo faz você trabalhar mais rápido. O que Neemias não fez, o que o povo não fez em 150 dias, Neemias fez em 52 dias. O que você não fez o ano inteiro, você vai fazer em 52 dias, que é o que está faltando para acabar este ano. Você vai olhar para áreas da sua vida e dar um start e deixar a estratégia pronta para reconstruir a partir do próximo ano. Então o Senhor te chama nesta noite para que você faça este compromisso consigo mesmo.
Enquanto o louvor acontece, eu vou chamar você aqui na frente, que quer dar um start na sua vida, que quer começar algo diferente a partir deste primeiro dia da semana, que é hoje. Os pastores vão estar orando por vocês e declarando que vocês têm a força necessária e o desejo necessário de levantar áreas das suas vidas que estavam derrubadas. Que você precisa reconstruir qualquer área. Eu creio que enquanto você estava de olhos fechados, o Senhor foi mostrando quais eram as áreas. Então eu vou dar essa oportunidade para você receber uma oração e sair daqui com essa vontade de fazer diferente. E de não ter medo. Sentir medo sim, mas não ter medo de encarar a realidade e reconstruir. Então, vou deixar aqui na liberdade, enquanto o louvor aconteça, pode vir até aqui, que nós vamos fazer uma oração por você, amém? Eu peço que os supervisores, se tem alguém aí da supervisão de pequenos grupos, venha nos ajudar, por favor. Se tem alguém aí do Freedom também, da intercessão, venha nos ajudar orando pelos irmãos. Para orar, pode orar, pode começar. É para orar, tá? Orar declarando. Igual de mim. Fala para eles. Vidente, tu és meu fundamento, eu vou confiar totalmente em ti. Somente em ti não vou ser abalado. Eu vou concluir a vida em ti. Não vou ser andamento. Eu vou confiar só
incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, o Senhor mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Tu és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia. Faz mudar o mundo. Aleluia, Jesus. Abre os nossos olhos, ó Pai. Construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Aleluia. Construir e deixe. Jesus, Deus Pai Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós tem promessas para os teus filhos, Jesus. Jesus, Deus, Pai. Queridos, Deus tem promessas guardadas para corações frustrados. Deus tem avivamento guardado para corações frustrados. Nós clamamos tanto por um avivamento no Brasil, mas o Senhor está buscando corações frustrados, corações que têm pesar pelas situações, corações que se incomodam pelas áreas que ainda não foram construídas em suas vidas, para que levanta muralhas para outros. O Senhor tem pressa sobre isso. E queridos, Deus não vai dar nenhum fardo que você não consiga levar. Ele vai te ajudar. Não desista, não se distraia. Se tem áreas que você precisa reconstruir, o Senhor é contigo. Muitos estão se distraindo no meio da jornada, mas Deus está contigo. Hoje acabou o conformismo nas áreas que você estava conformado. Muralhas foram caídas. Iniciou uma frustração no seu coração para a reconstrução delas. Queridos, faça o seu possível, porque o impossível Deus vai fazer. Ainda não chegamos ao final do ano. Então Deus tem muito ainda para fazer em sua vida nestes próximos 52 dias. Então estejam atentos a tudo que o Senhor vai fazer a partir de agora em áreas que o Senhor vai te chamar para você reconstruir. Porque você está em uma grande obra. E essa grande obra aponta para Deus. Que em nome de Jesus a sua mente seja, em nome de Jesus a sua mente seja reconstruída, a sua mente seja formatada nesta noite. Para a partir de amanhã você dar um start em todas as áreas, ou em algumas, talvez uma, duas, não sei. Aquelas que o Senhor te apontou nesta noite, para que você tenha uma direção, para que você comece a ter estratégias do céu, para reerguer e para viver diferente até o momento de hoje. Amém? Eu quero saber se no nosso meio existem pessoas que ainda não conhecem esse Deus perfeito, esse Deus maravilhoso, esse Deus que tudo faz.
Se tiver, levanta a sua mão, que nós vamos orar por você. Se você quer ter um novo direcionamento em sua vida, de convidar Jesus para fazer parte dela. Então, se tem alguém assim, dê um sinal com a sua mão que nós vamos orar por você. Se você estiver com vergonha, este convite está em aberto, pode me procurar um dos pastores, que nós oramos por você. Mas não deixe o tempo passar e você não tomar uma decisão de conhecer este Deus e viver próximo dele. Amém? Glória a Deus. Senhor, obrigada, Pai, por tua palavra. Pai, obrigada por este momento, Senhor. Pai, obrigada por nos despertar nesta noite, Pai, para áreas das nossas vidas, Pai, que precisa ser reconstruída. Pai, muito obrigada pela tua palavra, pelo teu confronto em nossas vidas, ó Deus. Que nós possamos fazer a diferença onde nós estivermos, Pai. Que nós possamos ser pessoas alegres, Senhor, pessoas que fazem o nosso trabalho da melhor forma, Pai. Pessoas que vê gratidão em tudo, ó Deus. Que o Senhor nos dê as estratégias principais para que nós possamos fazer uma grande obra, Pai, em tudo aquilo que o Senhor colocar as nossas mãos para fazer. Pai, muito obrigada, Pai, por cada palavra, Senhor, dita aqui, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, por cada vida transformada, Senhor, nesta noite. Pai, nos dê, Senhor, vitória sobre as áreas que nós vamos, Senhor, iniciar uma grande obra. Pai, nos ajuda, nos dê força, sabedoria diante de Ti, ó Deus, e que nós não ouvimos, Senhor, que nós não demos ouvidos, Pai, para as vozes contrárias. Que nós estamos, Senhor, construindo algo para a eternidade. Porque nós não temos nada aqui, ó Deus. Nós estamos simplesmente, Pai, sendo treinados para viver eternamente contigo. Então, Senhor, nos ajuda a viver da melhor forma, como o Senhor deseja que nós vivamos. Muito obrigada, Pai, por esta noite. Em nome de Jesus. Amém.